Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a aula de geografia, tá certo? Então vocês vão assistir aos vídeos que foram linkados e os exercícios do livro que eu vou falar agora. Então, em relação à geografia, sexto ano, no livro didático de vocês vão abrir na unidade 2, capítulo 5 e 6, onde tem um conteúdo relacionado à Terra no universo, forma e movimentos da Terra. Tá? Então, os exercícios do capítulo 5 e 6 da unidade 2. Tá? Sétimo ano, unidade 1, capítulo 3 e 4, o assunto regiões brasileiras. Oitavo ano, unidade 1, capítulo 3, regionalização socioeconômica. Nono ano, unidade 1, capítulo 3, globalização e questões ambientais. Então, o que vocês vão fazer? Prestar atenção nos vídeos, nas videoaulas e resolver os exercícios que vocês têm no livro de vocês, tá certo? Mais uma vez, qualquer dúvida é só entrar em contato. Fiquem com Deus e até breve. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula e também ao blog do professor Bruno Barros. E nessa videoaula falarei a respeito da regionalização e as divisões regionais no Brasil. Então veremos quais são os critérios para se regionalizar o Brasil e, além disso, veremos como que esses critérios são adotados em nível mundial. Veremos divisões que são feitas a partir de autores da área de geografia, autores importantes como Pedro Pinchas, Milton Santos, e falaremos também sobre a divisão do Brasil feita pelo IBGE. Então, para começar a nossa videoaula, iremos definir o que significa então o termo regionalização. Regionalizar significa organizar o espaço geográfico em áreas com características semelhantes, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Esses critérios podem considerar aspectos econômicos, políticos ou culturais dos países, a qualidade de vida de suas populações, entre outras variáveis. Veremos isso nesta videoaula. Então, determinadas áreas da superfície terrestre apresentam características naturais, históricas, culturais, sociais e econômicas, que estão relacionadas entre si. Cada área dessa podemos denominar região. E aí surge uma pergunta: como podemos regionalizar o espaço mundial? Já se fez essa pergunta? Então, para podermos responder a essa pergunta, é importante pensarmos sobre o que é um critério de regionalização. Exemplo, como a escola está dividida? Aí alguns talvez respondam, salas de aula. Muito bem. Então, cada sala ela tem um agrupamento. Como assim, agrupamento? Na maioria das escolas, as salas estão organizadas por série. Então, só pode estudar uma determinada sala o aluno que está naquela série específica. Exemplo, quinta série, sexta série, sétima série. Alunos de outras séries não podem frequentar aquelas aulas, porque é um critério para se organizar. Em nível mundial, nós podemos falar sobre isso também. O mundo ele pode ser regionalizado. E uma das formas de regionalização mais aceitas é por nível de desenvolvimento. Então, leva-se em consideração o IDH desses países para classificá-los. O que é o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que serve então para se fazer esse levantamento, para ver como é a qualidade de vida da população. E aí nós vamos poder
dividir o mundo em nível de desenvolvimento. Nós podemos então falar em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Aí a tradicional divisão norte-sul, onde nós temos os países ricos no norte e os países pobres no sul, né? Segundo então esses critérios de regionalização. Mas se não quisermos levar em consideração o nível de desenvolvimento, podemos falar também em termos físicos, como por exemplo a divisão por continentes. E aí nós vamos ter os 6 continentes: continente americano, asiático, africano, europeu, oceânico e a Antártida. Então essa é a divisão em fatores físicos. Assim, a regionalização é a divisão do espaço geográfico em regiões, em partes menores, com aspectos naturais, culturais e socioeconômicos comuns. E o Brasil? Como o Brasil está regionalizado? Então, para se falar em regionalização do Brasil, precisamos falar a respeito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido também como IBGE, que em 1942 passou então a desenvolver diferentes classificações para se regionalizar o Brasil. Inicialmente, o IBGE utilizou aspectos naturais para se regionalizar o Brasil e, posteriormente, a integração entre os aspectos naturais e socioeconômicos. Dessa forma, nós teremos então esse mapa: o Brasil, divisão regional oficial do IBGE. O IBGE passa então a estabelecer 5 macro-regiões. Os limites de cada uma delas acompanham as divisas entre os estados. Assim, teremos a região norte, composta pelo Acre, por Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Teremos a região nordeste, a região centro-oeste, que é composta pelo Mato Grosso, pelo Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul. Teremos a região sudeste, composta por Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A região sul, composta pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa é a divisão proposta pelo IBGE, e essa divisão é a mais aceita atualmente, nossa divisão oficial. Outros autores passaram a falar sobre a regionalização. Por isso, em 1964, o geógrafo Pedro Pinchas vai fazer a sua regionalização, vai apresentar seus critérios para regionalizar o Brasil. Então, Pedro Pinchas, um geógrafo, né, bem conhecido, ele passa então a falar sobre a sua forma de regionalizar o Brasil. E ele vai dividir o Brasil então em 3 macro-regiões: região Amazônia, a região Nordeste e a região Centro-Oeste. Quais são os critérios levados em consideração pelo Pedro Pinchas? Então, o Pedro Pinchas vai levar em consideração a formação histórico-econômica do país. Vai considerar também a recente modernização econômica que ocorreu no espaço urbano e no campo, e estabeleceu então novas formas de vínculo entre os lugares do território brasileiro. Aqui nós temos o mapa. É assim a divisão feita pelo Pedro Pinchas, né? Observe 3 macro-regiões: a região Amazônia, a região Nordeste e também a região Centro-Sul. Observem que uma diferença entre a divisão feita pelo Pedro Pinchas e a divisão do IBGE. Vamos voltar lá no mapa do IBGE. Observe que a divisa entre uma região e outra, ela respeita a divisão territorial dos estados. Observe aqui, nós podemos observar, né, em várias regiões, né, todas elas vai respeitar essa divisão territorial dos estados.
Já na divisão feita pelo Pedro Pinchas, ele não respeita essa divisão. Por exemplo, observe aqui o estado de Minas, parte dele está na região Nordeste. Por quê? Então, porque o Pedro Pinchas ele leva mais em consideração fatores históricos, econômicos, do que simplesmente fatores físicos e fatores econômicos. Tem a ver com o histórico da região também. Isso acontece aqui também, né, no Mato Grosso, né, parte do Mato Grosso está na região Centro-Sul. Aqui no Maranhão também nós temos outro exemplo. Metade do estado do Maranhão está na região Amazônia e a outra parte na região Nordeste. Então esse é um critério adotado pelo Pedro Pinchas. Podemos fazer algumas perguntas sobre o assunto. Por exemplo, os limites entre as regiões coincidem totalmente com os limites entre os estados? Então nós dizemos que não, né? Na divisão do Pedro Pinchas não se faz essa divisão. Uma outra pergunta: qual foi o principal critério adotado para a divisão do Brasil em complexos regionais? Nós vimos também a resposta dessa pergunta. O principal fator foi a formação histórica e econômica do país. É possível afirmar que as delimitações da divisão regional em complexos regionais é definitiva? Por quê? Então a resposta é não. Ela não é definitiva, porque à medida que uma região vai se desenvolvendo economicamente, um estado ele pode ser agregado a uma região mais desenvolvida, né? Ou um estado pode ter alguma divisão, algum problema com relação à sua economia e perder o status de uma região desenvolvida. E por último, nós temos aqui a divisão mais recente do Brasil, que foi feita segundo o geógrafo Milton Santos, em 1999. O Milton Santos ele vai dividir o Brasil em 4 macro-regiões, que seria a região concentrada, que abrange a região sudeste e a região sul do Brasil. Nós teremos uma região nordeste, né, que praticamente segue a mesma divisão feita pelo IBGE, não foi mexido. A região centro-oeste vai permanecer, apenas o estado do Tocantins vai entrar, né, nessa divisão. E teremos também a região Amazônia, sem o estado do Tocantins. Quais são os fatores ou os critérios adotados pelo Milton Santos para se fazer essa divisão? Então ele leva em consideração quantidade de recursos tecnológicos avançados, número de atividades econômicas modernas nas áreas financeiras, comercial, de serviços, industrial e agropecuária altamente. Então essa é a divisão feita pelo Milton Santos, levando em consideração principalmente fatores de ordem econômica e desenvolvimento tecnológico. Aqui tem as divisões, né? Região concentrada, região centro-oeste, a região Amazônia e a região nordeste. Para que serve tudo isso? Para que estudar critérios de regionalização? Então, para se planejar o desenvolvimento da região. Nós podemos fazer uma análise das regiões e perceber que nessa divisão regional vai haver então diferenças ou desigualdades regionais. Como então reduzir essas desigualdades? Então, a partir de um planejamento regional. E para se fazer esse planejamento é importante então compreender, né, que as regiões têm suas características próprias, níveis de desenvolvimentos próprios. E aí cabe ao governo federal, junto com os estados, tomarem medidas próprias para então reduzir essas desigualdades, principalmente as questões envolvendo o desenvolvimento social e econômico. Então, a partir daí, né, os órgãos responsáveis poderão trazer melhorias para essas regiões.
Os estudos fornecem dados que servem de instrumento para que o Estado implante políticas de desenvolvimento regional. Então, para isso que é importante fazer esse estudo das regiões do Brasil. Bom, pessoal, então aqui eu estou finalizando a minha videoaula. Falamos nessa videoaula a respeito dos critérios de regionalização. Vimos que existem diversas formas para se fazer isso. Podemos regionalizar adotando fatores físicos, fatores econômicos, fatores históricos. Falamos também sobre critérios de regionalização do Brasil. Vimos que o critério mais adotado é a divisão oficial do Brasil, utilizada pelo IBGE, onde divide o Brasil em 5 macro-regiões. Porém, existem outras, como os complexos regionais, feitos pelo Pedro Pinchas, e também as 4 macro-regiões feitas pelo Milton Santos. Qualquer dúvida você pode escrever aqui embaixo, tá? Pode ficar à vontade para escrever aqui na postagem suas dúvidas, suas perguntas, e terei o maior prazer em respondê-las. Aproveite para assistir a outras videoaulas e também para ler outras postagens no meu blog. Então, pessoal, até a próxima videoaula.